Graças a Deus. Pode se assentar, se assente aí. Irmãos, eu não tenho tempo para colher testemunho, porque eu estourei o horário aqui, mas eu só queria que levantasse a mão, só quem ficou melhor, quem está bem, depois da oração. Levanta a mão assim, quem ficou bem. Glória a Deus, irmão. Vamos aplaudir bem forte, Senhor Jesus? Amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí, lá no livro de... que bom que está todo mundo bem. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, lá no livro de... Deixa eu ver aqui, 1 Samuel, capítulo 15. Vamos lá, durante o dia foi uma bênção, irmão. Durante o dia Deus operou maravilhas, operou milagres, e agora não será diferente, tá bom? Vamos lá. Isso já operou, né? 1 Samuel, capítulo 15, o versículo é de número 23. Vamos lá. 15, 23. Isso, então vamos lá. Pedro, já coloca a versão linguagem de hoje, fazendo um favor, para a gente já correr. Vamos lá. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como o pecado à idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Então, irmãos, na quarta-feira nós falávamos sobre isso. O que nos impede de correr? Né? Nós dizíamos na quarta-feira que meu irmão, nós mesmos que nos impedimos de correr. A preguiça, o desânimo, a falta de tempo, coisa do tipo. Quarta-feira nós aprendemos sobre isso. Se você não veio quarta, vá lá no YouTube e assista a pregação de quarta-feira, tá? Pastor, sim, isso nós aprendemos quarta-feira. E hoje? Então hoje nós estamos vendo um exemplo, meu irmão, de Saul. Tá? Vamos ler novamente aqui, vamos lá. O que impediu Saul de correr? A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria ou a rebeldia, né? E o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Então, meu irmão, o que foi que impediu Saul, meu irmão, de correr? Foi alguém ou foi ele mesmo? Quem foi que impediu Saul de correr, meu irmão? Foi ele mesmo. Então, meu irmão, o que impede eu e vocês de correr, de caminhar a salvação, o que impede meu casamento de caminhar, o que impede as minhas finanças de caminhar, o que impede a minha saúde de caminhar, o que impede as coisas, meu irmão, de caminhar, não é fulano, é Beltrano, não é o demônio, sou eu mesmo. Porque o demônio, meu irmão, ele só pode agir na minha vida, né, se assim eu permitir, né? Preguiça, desânimo, coisa do tipo, só pode agir na minha vida se eu permitir, né? Então, ou seja, Saul, por causa da revolta, da rebeldia, né, e o orgulho, isso aí, meu irmão, impediu do seu reinado caminhar, impediu, meu irmão, dele, né, continuar sendo rei. E quantos casamentos, irmãos, estão deixando de caminhar? Quantas finanças, quantas, meu irmão, situações estão deixando de caminhar por causa, meu irmão, por causa disso aqui, por causa da revolta, né, por causa do orgulho. Como assim a revolta? A rebeldia, né? Ou seja, eu acredito, irmão, que a rebeldia e a revolta se resume nessa palavra orgulho. Por quê? Porque o orgulhoso, ele não dá o braço a torcer, né? Irmãos, e nós já estudamos sobre isso aqui. Existe um terrível versículo na Bíblia. Porque quando, meu irmão, a situação é demônio, a coisa mais fácil do mundo é você lidar com demônios, tá? A coisa mais fácil, meu irmão, é você lidar com demônios, né? Então, você usa a autoridade no nome de Jesus e você expulsa o demônio, você manda o demônio embora, pronto, né? Agora, meu irmão, quando você luta contra Deus, meu irmão, aí outra coisa, quem pode vencer contra Deus, né? Existe um versículo terrível, né, lá no livro de Tiago, que diz assim, né, que Deus, ele, né, dá graça humilde, ele favorece o humilde, né? Aquele, meu irmão, que é humilde para ouvir,
aquele, né, que é humilde para seguir a direção, aquele, né, que é humilde para poder dizer, não, eu errei, não, eu falhei, me perdoa, aquele que é humilde para voltar atrás, aquele que é humilde para, enfim. E a Bíblia diz, meu irmão, nesse mesmo versículo, que Deus, ele se opõe contra o soberbo, ou seja, contra o orgulhoso. Imagina você ter Deus como a sua oposição, né? Os edomitas, né? Ou seja, os vermelhinhos, os descendentes de Esaú, irmãos, né? Eles eram tão orgulhosos que eles se opuseram contra Deus, né? Eles foram, fizeram, né, a sua morada lá em cima da montanha de Ser. Então, meu irmão, tudo que eles faziam, Deus ia lá e derrubava. Tudo que eles faziam, Deus ia lá e derrubava. Até o dia que Deus enviou um terremoto e derrubou todo mundo de cima de lá. Por que Deus fazia isso? Deus fazia isso, meu irmão, para que eles pudessem se arrepender. Né? Para que eles, irmãos, pudessem, né, se arrepender. Mesmo assim, eles não deram o braço a torcer. Irmão, Esaú, irmãos, toda a sua trajetória foi um fracasso porque ele era orgulhoso. Desde o sentido que, né, o seu pai Isaac, né, Isaac e Rebeca, não queria que ele, né, se relacionasse, né, porque é bíblico, que ele não se relacionasse com mulheres, né, de outros povos. Ele foi tão orgulhoso, não aceitou, meu irmão, não deu o braço a torcer, foi lá, desobedeceu seu pai e sua mãe, já quebrou um princípio, e assim foi indo. Então a sua vida foi, meu irmão, um fracasso, devido ele ser esse homem rebelde, esse homem revoltado, esse homem rebelde, não obedecer, esse homem orgulhoso. Então o orgulho se resume à rebeldia e à revolta, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém, né? Aquela pessoa que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, é eu que sei do meu casamento, é eu que sei da vida dos meus filhos, é eu que sei da minha empresa, é eu que sei do meu negócio, é eu que sei fazer a minha função, é eu que sei disso, é eu que sei daquilo, é eu que sei assado, é eu que sei assim, é eu que sei, ou seja, né, meu irmão, nós precisamos ser humildes para nós, irmãos, podemos aprender. A Bíblia, né, ou seja, quem é o seu conselheiro? Deve ser a Bíblia, a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Né? Que, meu irmão, eu tenho que ouvir de tudo e reter o que é bom. Então não custa nada eu ouvir a ideia do Hamilton, né? Não custa nada eu ouvir a ideia da Valdete, né? O Hamilton está falando besteira. Rapaz, não é que a Valdete tem razão? Né? Ela falou assim. Rapaz, ela tem razão, hein? Então você tem que ouvir o que é bom, você retém. O que não é, você, né? Como aquele exemplo que eu sempre gosto de dar, né? Daquele, os caras foram passar com o caminhão lá em São Paulo, né? Lá no viaduto. E chegou na hora, parece que por causa de 1 centímetro não passar. Aí um andarilho passou e falou, olha, porque vocês não murcham, né, o pneu, aí vocês param, depois a gente de novo. Cala a boca, sai daqui, seu andarilho, sei o que, aquilo outro. E os caras vão daqui, tentam estudar aquela coisa e tal. Aí um falou, rapaz, por que você não faz o que ele falou? O caminhão foi lá, andou e passou. Ou seja, por que o caminhão andou? Por que o caminhão passou? Porque eles deram ouvido ao andarilho. Né? Então, às vezes, meu irmão, a sua vida não está andando como era para andar, porque às vezes nós não somos humildes, nem às vezes para parar e ouvir, às vezes para parar e ver o que a Bíblia tem para falar, o que Beltrano, o que fulano, com uma pessoa com mais experiência, né? O que outra pessoa tem a dizer, ou coisa do tipo. Então, meu irmão, o que impediu Saúl de correr foi isso, né? O que impediu Saúl de avançar, isso, né? O orgulho, ou seja, ele não deu o braço a torcer. Por causa disso, meu irmão, Deus rejeitou ele. Por causa disso, ele perdeu o seu reinado. Ninguém tirou o reinado de Saúl. O próprio Saúl tirou o seu reinado. Como às vezes, né? Meu irmão, eu sempre me questiono, né? Vamos supor, eu discuti com a minha esposa, né? Aconteceu uma discussão, eu e minha esposa brigamos ou coisa do tipo, né? Eu sempre me questiono, será que se eu tivesse feito assim, será que se eu tivesse falado assado, será que se eu tivesse
feito assim? Será que eu não teria evitado? Será que, embora ela está errada, mas será que se eu tivesse, né, ou seja, vigiado nisso aqui, controlado naquilo, não tivesse respondido, não tivesse falado como a Bíblia diz, ou coisa do tipo, eu não poderia ter evitado isso. Então, meu irmão, tem coisas, né, tem coisas que a culpa é do próximo, mas eu poderia ter evitado também. Meu irmão, Deus tirou o reinado de Saul, mas por quê? Porque a culpa foi dele. Ah, fui mandado embora, mas será que você não poderia ter evitado? Ah, eu bati o carro, será que você não poderia ter evitado? Né? Eu fui com a minha esposa, quinta-feira, a gente foi comer um peixe lá na Beira-Rio, um lugar bom e barato. A gente estava indo, irmão, o cara veio numa velocidade, mas veio numa velocidade que se não fosse reflexo, irmão, né? Eu já fui goleiro já. Então, eu tenho reflexo fácil, né, de ver as coisas assim. E quando eu vi, meu irmão, brequei, eu falei, o cara passou, eu falei, rapaz, mal um pouco, o cara ia arrebentar meu carro. Então, eu evitei, mas quem estava errado era o cara. Meu irmão, e mexer com seguro, já aconteceu isso comigo, irmão. É 3 meses que o seguro tem por lei para poder entregar. Eles esperou dar o 3 meses certinho, no último segundo, no último minuto, para poder entregar meu carro, meu irmão. Né? Então, ou seja, minha esposa não pôde nem fazer nada pela lei, né? Porque estava dentro da lei. Então, meu irmão, ou seja, né? Será que Saul, meu irmão, ele não poderia ter feito algo para evitar aquela perda? Ah, o Gilmar perdeu o casamento, mas será? Né? Ah, o culpado é a Sandra, mas será que o Gilmar não poderia ter feito algo para não perder o casamento? Ah, o Hamilton me mandou embora, mas será que eu não poderia ter feito algo para o Hamilton não ter mandado embora? Às vezes eu penso isso, irmão. Às vezes né, esse dia o pastor Carlos Soares falando, né, a gente sente na pele, irmão, ele falando, poxa, fulano saiu. Né, bem feito, sei o quê. Não, irmão, isso eu tive parcela se ele saiu. Então, às vezes, quando um membro sai, alguém sai, irmãos, eu me sinto culpado também. Será que eu não poderia ter ouvido mais? Será que eu não poderia ter ajudado? Ah, mas está no pecado, não interessa, irmão. Será que eu não poderia ter feito mais? Será que eu não poderia ter ajudado mais? Será que eu não poderia ter feito alguma coisa? Então, meu irmão, às vezes, né, nós estamos perdendo algo, né, e nós queremos, é tão fácil jogar culpa no próximo, na outra pessoa, mas às vezes o culpado foi eu, né? Às vezes, meu irmão, então o culpado foi Saul. Então, todas as vezes, irmão, eu penso assim, que acontece algo comigo, será que eu não poderia, né? Às vezes eu fico me cobrando, né? Será que se eu não tivesse mandado a mensagem, será que se eu não tivesse respondido, será que isso, será que eu não poderia ter evitado, será que, enfim, irmãos, aquele versículo que eu tenho pregado muito, falado com vocês, né? Uma vez um pregador falou assim, que né, o que você está pregando, o que você está vivendo, ou o que você prega, um dia você vai viver. Meu irmão, e esses dias agora, o que mais tem me colocado à prova é aquele versículo que eu tenho lido com vocês. Tiago, capítulo, né, 1, versículo, se não me engano, 17, 18, ou 18, 19. Né? Todo homem seja pronto para ouvir, demorado para falar, ou seja, pense para falar, né, e tardio para se irar, demorado a se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. E quanto que esse versículo tá, meu irmão, domingo mesmo, né, domingo não, quarta, nem sei que dia da semana, saí daqui, chegou uma mensagem no meu celular, meu irmão, e aí o Espírito Santo me fez lembrar, você não está pregando isso? Falei, rapaz, é mesmo, meti fogo no capeta o dia inteiro, né, culto das 9, das 17, das 19, manifestação demoníaca, ajudando as pessoas, e agora o demônio quer roubar minha bênção. Falei, não, demônio, você jogou a isca, né, a Bíblia diz o laço passarinheiro, ele jogou a isca, mas eu falei, eu não vou cair não vou cair, não respondi, não falei, meu irmão, soube lidar com a situação, né, socialmente, né, né, socialmente, enfim. Então, meu irmão, ou seja, né? Então, às vezes nós temos que parar e pensar, será que não tem uma parcela de culpa? Será que eu não poderia ter evitado essa briga? Será que eu não poderia ter evitado essa expulsão? Será que eu não poderia ter evitado essa batida? Será que eu não poderia ter evitado essa separação? Será que eu não poderia ter evitado isso, ter evitado aquilo, ter evitado assado, ter evitado assim, ter evitado... Ou seja, meu irmão, né? Quem está entendendo, diga amém. Como, por exemplo, no dia que eu fui lá na casa do obreiro John, né, que eu caí lá com a minha filha dentro
dentro do buraco lá que eu machuquei, fiquei bastante dia, irmão, com machucado aqui, o meu joelho, né? Ou seja, Deus foi tão bom que Ele não deixou bater a rótula. Se eu tivesse batido a rótula do joelho, meu joelho tinha estourado, talvez nem andar, eu conseguia andar, ia ter que sair dali de SAMU, né? Bateu embaixo, mas não bateu na rótula, né? E eu caí em cima da minha filha. Então, meu irmão, ou seja, depois eu fiquei me cobrando, porque a mãe dele falou, peraí, pastor, eu vou abrir o portão. E eu falei, não, irmã, eu vou. E quando eu fui, eu caí. Então, se eu tivesse esperado ela abrir o portão, depois eu fiquei me cobrando. Falei, cara, se minha filha tivesse morrido? E se eu tivesse estourado meu joelho? Né? Então, eu poderia ter evitado, mas eu fui na frente. Então, você está vendo, meu irmão, que existem situações que nós podemos evitar, porque às vezes o culpado é eu, às vezes o culpado é você. Então, por isso, nós temos que ter maturidade, sabedoria, meu irmão, não deixar, né, o orgulho falar mais alto, não deixar o orgulho tomar conta, porque, meu irmão, se eu me torno uma pessoa orgulhosa, o próprio Deus será minha posição. O próprio Deus, meu irmão, Ele irá me derrubar. Amém, meu irmão? Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, ou seja, seja humilde em ouvir, né, seja humilde e, meu irmão, e outra coisa, o ser humilde é uma coisa, meu irmão, tá? E ser bobo é outro, tá? Nós já estudamos sobre isso aqui. Quem é humilde? É aquele que se submete, é aquele que obedece à palavra do Senhor Deus, amém? Então, você tem que pedir a Deus para Ele te ensinar você a ser uma pessoa humilde, para você saber lidar com a situação, Ele vai tratar no seu espírito, no nome do Senhor Jesus, amém? Então, meu irmão, um outro exemplo aqui, o povo no passado, né? O que era para durar 40 dias, durou, meu irmão, 40 anos, devido à sua rebeldia. Isso impediu eles de correr, né, de caminhar, né, impediu de vários deles entrar na terra prometida. O que, pastor? A incredulidade. Irmãos, o que tem de pessoa no nosso meio hoje que se tornou incrédulo? Jejum das causas impossíveis segunda-feira. Segunda-feira é o dia das causas impossíveis. De ver, meu irmão, de eu estar aqui clamando, buscando, de joelhos, chorando. Meu irmão, pela causa impossível, eu estou em casa assistindo Big Brother. Eu estou em casa assistindo reality show. Eu estou em casa assistindo novela. Ah, você não vai, não? Ou seja, é incrédulo. Nada muda, nada acontece. Nada vai, esse homem não muda, essa mulher não muda, esse guri não muda. Quarta-feira, 9h17, dizendo, nada acontece, nada vai, né? Meu irmão, só que nós temos que entender uma coisa. Para um familiar mudar, para uma situação mudar, eu tenho que mudar primeiro. Irmão, para as coisas mudar ao meu redor, eu tenho que mudar primeiro, eu tenho que me mover. Um exemplo, essa mesa, irmão, ela pode se mover sozinha, sim ou não? Pode, irmão, sim ou não? Para ela se mover, eu tenho que fazer o quê? Me mover. Para mim mudar as coisas de lugar aqui, que a obreira Adriana fez, muito bonita a mesa, né? Eu tenho, meu irmão, eu tenho que mudar. Então, como que eu quero mudar? Como que eu quero levar transformação? Como que eu quero levar salvação se eu não sou salvo? Se eu, meu irmão, não sou transformado? Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, ou seja, eu não posso ser incrédulo. Sexta-feira de cura e libertação, eu estou bem, mas seu familiar está bem, mas seu filho está bem, mas a sua família está bem, mas a sua casa está bem, meu irmão, né? Sábado, o Espírito Santo, grupo jovem sábado, negócio de jovem, chega lá uma pulação, uma dançação, mas tem palavra também, irmão, né? Então, nós estamos assim, nada muda, nada acontece, por quê? Porque eu me tornei um incrédulo. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, eu tenho pensado muito esses dias, eu tenho colocado isso em prática. E eu estou pedindo a Deus para Ele me dar sabedoria para me poder passar isso para vocês. Tipo assim, deixa eu ver se eu vou conseguir ter a sabedoria de passar. Senão eu passo de uma forma, depois o Espírito Santo vai me ensinando mais e eu passo para vocês. Algo que eu tenho colocado em prática e dado certo para mim. Eu vou finalizar já. Irmão, já que eu estou dando espaço para incredulidade, para dúvidas, né? Para negativismo, para coisas do tipo, né? Para mágoa, ressentimento e coisas. Por que então, meu irmão, eu não trocar esse sentimento por fé, por confiança, né?
em descansar no Senhor, meu irmão, em confiar, né? Trocar preocupação, meu irmão, por descansar, porque você já percebeu que isso aí não está resolvendo nada? A Bíblia diz que a nossa preocupação não vai mudar um tio, não vai mudar uma vírgula. Isso aí está só te fazendo mal, então troca os sentimentos, joga isso aí fora e coloca o sentimento, meu irmão, de descanso, de confiança, positivo, né, positivo, de entusiasmo, de motivação. Coloca esse sentimento dentro de você, meu irmão, e você vai ver como isso aí, assim como foi com os heróis da fé, muita coisa vai passar a mudar, meu irmão, na sua vida através do nome de Jesus. Mas às vezes o que impera na minha vida é a incredulidade, mas às vezes o que impera na minha vida é a dúvida, mas às vezes o que impera na minha vida é esse tipo de coisa. Irmão, é que nem o pastor Carlos Soares diz: em vez de nós estar evangelizando lá fora, meu irmão, os perdidos, nós estamos tendo que evangelizar dentro da igreja. Era para esse negócio estar abarrotado de gente, meu irmão, aqui clamando pelo familiar, aqui clamando pela nação, aqui clamando por si, mas às vezes, meu irmão, a minha família está indo para o inferno, às vezes meu filho está lá na cama doente, meu irmão, às vezes a minha filha está lá perturbada, às vezes o meu filho está lá vestindo roupa de mulher, a minha filha vestindo roupa de homem, e eu estou lá assistindo reality show, eu estou lá assistindo programa interativo à noite, eu estou lá assistindo uma porcaria que não vai mudar a minha vida. Aí, meu irmão, a mídia diz que vai vir não sei quantas ondas aí eu acredito, fecha tudo, não recebo visita. Eu fui lá em Santo Antônio, não sei sobre o Carlos, o senhor vai lá em Santo Antônio fazer venda também? Eu não sei se o senhor viu as plaquinhas na casa do povo lá agora que estão colocando lá. O senhor viu, né? Encheram a rua assim, Pedro, a plaquinha, ó, com que é favor, não recebo visita. Meu irmão, todo mundo colocou na porta de casa: favor, não recebo visita. Deixa eu ficar quieto, irmão. Meu Deus do céu. Segura minha língua, meu Deus. Deixa para lá. Então, ou seja, irmão, então, mas outras coisas podem entrar na minha casa, né? Outras coisas podem entrar, né? Pornografia pode entrar, né? Outras coisas podem entrar na minha casa, né? Mas enfim, às vezes o negócio está dentro, não está fora, irmão. Às vezes o negócio está dentro, às vezes só quer, né? Ainda bem que não é para receber isso, senão você entra lá e pega, né? Deixa, né? Às vezes o negócio está dentro. Não, deixa para lá. Então, meu irmão, você está um monte de plaquinha, né? Não recebo visita, não recebo visita, não recebo visita, não recebo visita. Então, meu irmão, ou seja, aí a pessoa acredita mais nisso aí do que na palavra. A pessoa acredita mais na doença, mais na onda não sei do que do inferno, mais não sei do que de morte, mais não sei do que. A pessoa crê nisso aí, meu irmão, mas a pessoa não crê que ela pode ser curada, mas a pessoa não crê que Deus pode limpar o pulmão, mas a pessoa não crê que ela pode ser levantada. Está lá o milagre vivo na porta, irmão. O irmão João Batista, o nosso milagre vivo, 80% do pulmão, irmãos, lá na UTI, não chegou nem de ir para a UTI, na enfermaria não chegou nem de ir para a UTI. A irmã Cristina aqui, ó, 70 e lá vai anos, né? Até de bicicleta a senhora andou lá dentro, né, minha irmã? Né? 50 e pouco por cento do pulmão. Ou seja, meu irmão, né? Ou seja, em que eu estou acreditando, meu irmão? No gibi ou na Bíblia? Em jornal ou na Bíblia? Né? Em que as pessoas falam na Bíblia, em que, né, o profissional fala, porque o profissional ele tem que falar, irmão, né? A sua doença é X, é A, é B, ele tem que falar, meu irmão, o trabalho dele. E o pastor Jaime diz, meu irmão, que você tem que ir no médico, você tem que saber o que é para você saber orar e lutar pelo aquilo que é. Como, por exemplo, quando eu sentia muita dor no meu joelho, eu fui em cima dessa palavra, eu falei, eu vou lá, vou saber o que é, vou lutar, vou partir para cima, eu vou vencer essa praga. Fui e falou, seu joelho rompeu, você está com começo de trombose, alguma coisa. Eu falei, tá amarrado, em nome de Jesus. Fui orar e estou livre dessa praga, dessa peste aí. Minha cabeça doía muito,
isso, achei que era vista, achei que era não sei o quê, como estava com dor na perna, irmão, fiz exame de varize, fiz exame não sei do quê, tantos exames, quando eu fui fazer do joelho, era o joelho, né? Aí, meu irmão, da cabeça, faz exame de vista, faz exame não sei do quê, será que eu estou louco? Aí fui ver, não era, né? Será que está isso, será que é aquilo, será não era? Quando fui ver, era enxaqueca, né? Então eu falei, não, então agora eu já sei contra o que eu vou lutar. Fui para cima, lutei e vencemos. Então, meu irmão, a mesma coisa tem que ser com você, ou seja, meu irmão, em que nós estamos acreditando. Por isso, meu irmão, que o pastor Carlos Soares, ele nos orientar os obreiros de prova aqui. E eu estou fazendo isso com eles. Por isso, meu irmão, que eu sempre compartilho, o pastor Carlos Soares fala isso com a gente, eu estou fazendo com eles, de a gente compartilhar, meu irmão, da gente passar a dar mais atenção a palavras de fé, né? Assistir o missionário, o pastor Jaime, as pregações do passado, Kenneth Reagan, né, os grandes pregadores de fala de fé, porque quanto mais eu assisto, mais eu vou absorver. A fé, ela vem pelo ouvir o quê? Palavra de Deus. Sexta-feira passada, eu fiz a pergunta para o Breu Gilmar, ele respondeu certinho. Como que eu aumento a minha fé, o Breu Gilmar? É orando mais, é jejuando mais? Como que é que eu aumento a minha fé? É fazendo o quê? Ouvindo a palavra. Então como que o Hamilton, né, um exemplo, ele vai aumentar a fé dele para ser curado? É ouvindo uma pregação de fé. Como que a Valdete, ela vai aumentar a fé para prosperar? É ouvindo uma palavra de prosperidade. Como que a Cristina, no exemplo, né, ela vai ter mais fé para ser liberta de alguma coisa? Meu irmão, ouvindo a pregação. Aí está eu assistindo reality, está eu assistindo novela, está eu assistindo não sei o quê, está eu e o capeta dançando, e o capeta grudado nas minhas costas, e para mim tá bom. Meu irmão, para com isso. Até quando nós vamos ficar nessa, meu irmão? Até quando nós vamos deixar o Satanás brincar com a gente? Né? Quem está aqui, quem está assistindo, quem vai ouvir depois. Até quando, meu irmão, nós vamos ficar nessa? Até quando, meu irmão, nós vamos ficar desse jeito, dessa forma, né? Dessa maneira? Até quando nós vamos ficar assim, meu irmão, né? Brincando com Deus? Com as outras coisas eu tenho compromisso, com as outras coisas eu tenho horário para chegar, tem regras a ser seguido, tem, meu irmão, né? Obrigações. Quando é relacionado com coisas de Deus, eu chego a qualquer horário, eu faço de qualquer forma, eu oro de qualquer jeito, jejuo de qualquer jeito, eu faço coisa de qualquer jeito, não tem regra, é tudo bagunçado, é tudo de qualquer forma, até a hora que Deus fulminar você. Que a Bíblia diz que, né, maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Isso é para você também, que você faz a obra civil, né? Você está aqui sentado, eu também estou fazendo a obra, não estou? Mas quando eu saí da porta, eu para fora, como eu fiz agora há pouco, de manhã, né? Não, foi agora à tarde, fui lá, visitei o irmão, seu Apolônio, né, o pai da Aurelizane, depois fomos lá, visitamos o irmão Jean, com a irmã Jô, né, e voltei para cá, ou seja, não sei se eu fiz mais uma visita hoje, nem lembro. Irmãos, ou seja, né, lá fora eu sou como você, eu estou fazendo a obra também. Então, meu irmão, nós temos que aprender a ter mais compromisso, meu irmão, com as coisas de Deus, no nome do Senhor Jesus, amém? E por que às vezes eu não consigo, pastor, andar, caminhar por causa disso aqui, ó? Coloca aí, Pedro, Gálatas capítulo 5, versículo 16, versão linguagem de hoje, já vou finalizar, olha só. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam ao desejo da natureza humana. 17. Porque a natureza humana quer, né, é contra o que o Espírito quer. E o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Ou seja, meu irmão, é uma guerra da carne contra o Espírito. Eu amo esse versículo, é uma guerra. Meu irmão, o Espírito quer orar, quer ler a Bíblia, quer jejuar, quer fazer uma coisa. Meu irmão, mas eu quero, né, mas a carne quer fazer o contrário, né? Aí a carne quer fazer uma coisa, mas o Espírito quer fazer outra. Meu irmão, vence o que tiver mais alimentado. O que tiver mais nutrido, o que tiver mais alimentado, vence. Se o seu espírito tiver mais alimentado, jejum, oração, leitura da palavra, coisa do tipo, você vence. A tentação vem, o Satanás se levanta, você tem força. Agora, meu irmão, se a sua carne tiver mais alimentada, mais nutrida, meu irmão, infelizmente, a sua carne vence. Então, vamos alimentar o nosso espírito, para nós sermos conduzidos pelo Espírito e continuar caminhando na fé, no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Coloca a mão no alto do seu coração, curva a sua cabeça. Meu Deus, muito obrigado pela orientação, pela direção ao qual o Senhor nos deu aqui, meu Pai, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nos ajuda, meu Pai, a nos fortalecer
Nos ajuda, meu Pai, a nos revestir da sua presença. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos, meu Deus, do Senhor. Nós precisamos da sua direção. Meu Deus, nós precisamos, meu Pai, do Senhor sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Espírito Santo, a sua palavra diz que nós só podemos obedecer, meu Deus, através do Senhor, Espírito Santo. Então reveste-nos com a sua presença. Nutre a nossa alma, nutre o nosso espírito. A sua fé só aumenta, meu irmão, como eu perguntei para o Breu Gilmar, é você ouvindo pregação. Agora o seu espírito, a sua alma, ele pode fortalecer o Espírito Santo. Então fortalece-nos, meu Pai, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito e ajuda-nos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, a avançarmos, a continuarmos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, firmados, meu Deus, na sua palavra, firmados, meu Pai, no Senhor Todo-Poderoso Deus, no nome do Senhor Jesus, Deus de maravilhas, Santo dos santos, Rei dos reis, maravilhoso Deus. Receba a força de Deus na sua alma, meu irmão. Receba a força de Deus sobre o seu espírito, através do nome do Senhor Jesus. O Deus, meu irmão, que te trouxe até aqui, te ajudará a prosseguir no nome do Senhor Jesus. E se você quiser se colocar de pé, pode se colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Então, com as mãos no alto do seu coração, você vai fazer desse louvor a sua oração no nome de Jesus. Que te trouxe até aqui, declare, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, te fará prosseguir. Isso. E eu vou chegar. Solta a sua voz e declare no nome do Senhor Jesus. A palavra que me manteve em pé, que alicerçou minha fé, e eu vou chegar lá. Solta a sua voz e declare, meu irmão. Eu vou avançando e não penso em parar. Declare. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Receba força na sua alma, meu irmão. Receba força no seu espírito para você avançar, para você continuar caminhando, meu irmão, para você não parar, para você não recuar, meu irmão. Receba a força de Deus sobre a sua vida. Receba a força de Deus sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre você. Declare. Isso, receba mais, receba mais, receba mais de Deus, receba mais de Deus, receba mais. Eu vou chegar lá. Todo-Poderoso Deus, declare mais uma vez, meu irmão, para nós finalizarmos. Declare, não dá, você não pode parar, esposa, você não pode parar, marido, você não pode parar, filho, você não pode parar, empresário, você não pode parar. Isso, trabalhador, você não pode parar. Isso, você não pode parar, meu irmão. Jovem que vence, você não pode parar. Você não pode parar, você já foi muito longe. Você não pode recuar. Você não pode voltar atrás. Você não pode parar. Então declare mais uma vez. Eu caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando. Todo-Poderoso, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Declare no nome do Senhor Jesus. Isso. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Todo-Poderoso, grandioso. Repita assim comigo. Diga: Senhor meu Deus, me dá força, meu Pai, para mim continuar caminhando, para mim não parar. Diga: eu já fui muito longe, eu não posso voltar. Diga: me dá forças para mim avançar, no nome do Senhor Jesus. Só quem crê nisso, diga: assim seja, e aplauda bem forte, Senhor Jesus. Amém? Peraí, antes de ligar a live, senta aí rapidinho, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Pelo menos nós temos que nos esforçar, sabe por causa do quê? Porque no dia do juízo, quando eu chegar diante de Deus, meu irmão, eu não vou ser... Você lutou, você batalhou. Vamos supor, o João Batista lutou, guerreou, batalhou pela família dele, jejum, oração, vindo aos cultos, guerra, mas a família dele não converteu. Meu irmão, mas diante de Deus a mão dele estará lavada pelo sangue. João Batista, eu vi aqui no livro das obras, você orou, você jejuou, você batalhou, você foi para cima. Vinde, bendito de meu Pai. Aqui, peraí, fulano, assistindo, tereré, outros compromissos, outra coisa, apartai-vos de mim, não vos conheço. É mais ou menos por aí.
É mais ou menos por aí, meu irmão. Então, reveja os seus conceitos. Veja, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração no nome de Jesus. Deus os abençoe no nome de Jesus. Pode se assentar.